Eu já vou passar então a palavra para a doutora Silvia Vidal, que vai nos falar sobre como conviveremos com isso. Combinado, deixa eu só compartilhar então a minha tela com vocês e queria começar agradecendo imensamente a honra de estar aqui nesse quarto webinar da cirurgia torácica. É um prazer enorme estar aqui. É, e a mim coube a difícil tarefa de discutir como conviveremos com esta doença. Esses são meus conflitos de interesse para essa aula. E eu devo confessar que eu tive bastante dificuldade em desenvolver essa aula, porque eu fiquei imaginando como será o futuro, né? O que eu vou poder conversar aqui com vocês. E aí eu nem combinei nada com o Dr. Rui Haddad, mas eu também pensei em avaliar tudo o que já aconteceu até esse momento. E aí a gente sabe que a evolução, a gente só pode ter alguma mudança se houver realmente uma intervenção na história natural da doença. Isso se faz através de antivirais para profilaxia ou para tratamento, ou com vacina, pensando na prevenção, ou, se nada disso acontecer, até que o momento a gente atinge a imunidade de rebanho e aí a epidemia acaba. E aí, a semelhança do Dr. Rui, eu resolvi olhar para o passado. E eu queria discutir um pouquinho com vocês as pandemias anteriores, as duas de influenza, tanto a gripe espanhola quanto a gripe suína, o H1N1, e depois um pouquinho das epidemias de coronavírus. Vou começar pelo H1N1, que foi iniciado, foi a pandemia de 2009 até 2010, começou no México, logo depois nos Estados Unidos. Foi uma associação entre os suínos e os humanos, mas naquela época a gente já tinha o oseltamivir, que tinha eficácia tanto para profilaxia quanto para resolução de sintomas leves e um possível impacto em mortalidade em adultos se a droga fosse iniciada até o segundo dia do início dos sintomas. E a vacina rapidamente surgiu em outubro de 2009 e assim a gente conseguiu uma imunidade pós-vacina e o fim da pandemia. Em relação às epidemias por coronavírus, a primeira é do SARS-CoV-1, em 2003, também na China. Ela teve uma mortalidade alta, era uma doença grave, síndrome respiratória aguda grave, e fez com que, apesar de casos muito graves e uma mortalidade maior do que o que a gente tem visto, isso proporcionasse um controle local importante e essa epidemia nunca virou uma pandemia. A semelhança da MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, é o outro coronavírus que a gente chama de endêmico. Na verdade, ele ainda é presente até hoje, desde 2012, em surtos, porque o dromedário e algumas outras espécies de camelos são o reservatório e quando os humanos têm contato, então ainda ocorrem surtos. A mortalidade desse coronavírus é bem maior, 34,5%. A maior parte da transmissão ocorreu dentro do hospital e também houve um controle local. Antivirais estão em estudo até hoje, né? Principalmente lopinavir, ritonavir e interferon beta no clinical trials, e até o momento não existe vacina disponível. E aí eu queria só fazer um porém aqui, um adendo maior em relação à espanhola, que é considerada a mãe das pandemias, em algumas semelhanças com o que a gente tem vivido hoje, né? Ela recebeu esse nome porque, na verdade, ela se iniciou em 1918, há 100 anos atrás, em meio à Primeira Guerra Mundial, e como a Espanha era o único país neutro, não estava nem nos aliados e nem era a Áustria ou a Alemanha, coube a ela receber esse nome, mas na verdade é porque existia uma omissão de dados por questões políticas. Eles preferiam dizer que os soldados morriam por causa da guerra do que por causa da gripe. Mas provavelmente esse vírus influenza, ele veio mesmo dos Estados Unidos, ele tem uma relação com o vírus influenza aviário de algumas aves que ficam normalmente na região do Texas e Kansas. E aqui vocês podem ver o primeiro surto que eles tiveram nos Estados Unidos, ainda num campo militar, mais de 1.000 militares tiveram isso, em março de 1918, antes mesmo da formalização, né, do início da pandemia mesmo. O que chamou a atenção nessa pandemia é que a gente não tinha vacina nem antiviral e ela realmente só acabou depois, o controle só foi atingido depois da imunidade de rebanho, mas isso acarretou em 500 milhões de infectados e aproximadamente 50 milhões de mortes, principalmente em adultos jovens.
até Edvard Munch, o artista norueguês, acabou tendo a gripe espanhola e fez essa obra de um autorretrato. E também é dele o grito, e eu coloco aqui só para a gente não se desesperar e vamos ver o que a gente tem aprendido, voltando para o futuro, ou na verdade para o presente, o que a gente aprendeu aí nesses últimos 6 meses sobre esse novo coronavírus. Então aqui está o coronavírus, o SARS-CoV-2, com a sua proteína spike, que é o que confere aos beta-coronavírus essa característica de coroa e que também é o que individualiza cada coronavírus entre eles. E também é ela responsável pela entrada celular quando em contato com o receptor da enzima conversora da angiotensina 2. O gene do vírus foi totalmente sequenciado no dia 20 de fevereiro de 2020 e, diferentemente do SARS-CoV-1, foi possível, então, que desde o início dessa pandemia a gente tivesse testes diagnósticos, principalmente de biologia molecular, com RT-PCR e, posteriormente, com sorologias. E o que a gente avançou? Hoje a gente sabe que é um vírus que usa mesmo o receptor a ECA2, conversor da angiotensina 2, para entrar na célula. Ele também precisa dessa proteína transmembrânica que o ajuda a se ligar. Dessa forma, ele faz a endocitose e ele fica totalmente protegido por uma estrutura proteica, o que faz com que ele consiga daí, então, produzir chegar no núcleo, e produzir todas as suas proteínas estruturais usando todo o maquinário da célula infectada. A gente sabe que os receptores da ECA são muito frequentes nas células do epitélio respiratório, também do endotélio, e que representam 1/3 das células do parênquima pulmonar, e também estão muito presentes no coração, rim e intestino delgado. A gente também já sabe que o mecanismo de lesão celular acontece por uma alteração, um desbalanço no sistema renina-angiotensina-aldosterona, por causa do depósito intracelular de enzima conversora da angiotensina 2, que desregula todas essas enzimas regulatórias, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, fazendo com que haja um distúrbio volêmico de retenção de sódio, de vasoconstrição e aí também com fibrose e apoptose. Essa doença, então, se caracteriza aí por uma doença trifásica, e que respeita bastante as semanas desde o início dos sintomas. E quando a gente pensa em tratamento, a gente pode dividir ela nessas 3 fases principais. A primeira é da replicação ou da resposta viral, e aqui sim a gente tem lesão direta do vírus. Depois a gente chega a uma fase secundária que a gente chama inflamatória ou fase pulmonar, em que daí tem muito mais uma relação da resposta imune do hospedeiro, uma exacerbada resposta imune do hospedeiro, e que daí é que, provavelmente, nesses casos, é que inibidores da IL-6, antagonistas do receptor da IL-1 e provavelmente corticoides sistêmicos possam ter aí alguma ação. E depois uma terceira fase que a gente chama de hiperinflamatória ou fibrótica, em que a gente vê alguns casos não só de fibrose pulmonar, mas também das complicações relacionadas à doença, a coagulopatia da COVID, que já é uma entidade descrita e que na maioria das vezes causa trombose, principalmente tromboembolismo pulmonar. E aí, baseado nessas 3 fases e conhecendo como é o mecanismo de ação de invasão celular, a gente pode imaginar os alvos de antivirais. Se algum deles realmente funcionasse, a gente poderia ter um impacto positivo e terminar essa pandemia. Então, vocês podem ver aqui, quando o coronavírus vai se ligar ao receptor da angiotensina 2, a gente tem aqui a ação de plasma convalescente ou alguns anticorpos monoclonais aí com um promissor futuro. A gente também tem aqui, quando ele entra na célula, naquele encapsulado, a gente teria aqui a ação da hidroxicloroquina para fazer com que esse vírus não ficasse protegido no citossol celular. Depois a gente tem a produção das enzimas desse vírus todo e depois a endocitose. E aqui são os alvos de alguns desses antivirais que a gente tem estudado e discutido tanto ao longo da pandemia, alguns já sabidamente
sem efeito, como a hidroxicloroquina e o lopinavir e ritonavir, e alguns ainda com efeito questionável. Aqui eu fiz para vocês uma tabela desses principais antivirais, do que a gente já tem de estudo publicado até o momento, e esses 3 primeiros são em relação à hidroxicloroquina, que falhou em mostrar diferença em mortalidade, em evolução da doença, ou mesmo em clearance viral, em pacientes críticos, pacientes graves e também pacientes leves, né, em domicílio. Também falhou para ser profilaxia, então não faz diferença nenhuma do ponto de vista de como profilático, que também ajudaria muito a finalizar essa pandemia. E aqui são os dados iniciais do Remdesivir, um estudo que ainda está em andamento e que mostrou aí um benefício de 4 dias a menos de internação hospitalar, ou seja, de evolução da doença, mas que esse impacto foi muito maior em pacientes que estavam em enfermaria. Ele falhou em mostrar impacto real para pacientes em uso de ventilação não invasiva ou pacientes intubados em UTI. Para comentar sobre as vacinas, eu fiz questão de deixar aqui 2 trabalhos. Um foi publicado no final de abril e esse agora, no 4 de junho, que mostram para a gente os 8 tipos de vacina que estão sendo estudados. Em abril nós tínhamos 90 estudos em andamento, hoje a gente já tem mais de 100 tipos, sendo 2 vacinas em fase 2 para 3. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que essas 2 vacinas que têm estudos mais avançados, e aqui eu chamo a atenção da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que é uma vacina que é relacionada com um vetor viral, que é o adenovírus. As outras vacinas são relacionadas a ácidos nucleicos, DNA, mas principalmente RNA. O que eu quero chamar a atenção é que esses 2 tipos de vacina são vacinas não liberadas, não usadas mundialmente para nenhum tipo de patógeno até o momento. Não que não vá dar certo, mas até o momento a gente não tem nenhum tipo de vacina como essa sendo usada. Começou agora, está em fase 1 ainda, uma vacina que se baseia nas subunidades das proteínas do SARS coronavírus, à semelhança do influenza H1N1, então talvez aí seja mais promissora. E também lembrar que por mais que a gente esteja no momento em que anseia muito isso deve demorar. Os vacinólogos mais otimistas acham que sim, será possível o surgimento de uma vacina em aproximadamente 18 meses, diferentemente dos 10 anos que normalmente acontece para o desenvolvimento e liberação de uma vacina. E aí, por último, eu quero comentar aqui sobre a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Isso depende de vários fatores. O principal fator é o índice R, que é a capacidade do agente, do patógeno de infectar, de um paciente infectado, e aqui vocês podem ver em vermelho quem está infectado, de acabar infectar outras pessoas. Então, aqui é um exemplo de um índice R igual a 4. Um infectado acaba contaminando 4 pessoas. E aí, ao longo do tempo, você vai tendo mais pessoas infectadas, mas alguns que depois ficam imunes. E aí, esses imunes vão começando a proteger quem é suscetível até um momento em que um infectado não consegue infectar mais ninguém. E aí, esse é um estudo que leva em consideração que a gente teria um índice R estável, porque ele depende muito da densidade populacional de cada país, cidade, até de questões culturais, idade e comorbidades dessa população. Mas imaginando que a gente tivesse um índice R da SARS-CoV-2 no Brasil igual a 3, a gente precisaria aí de 67% da população imunizada no mundo, o que poderia acarretar numa taxa de fatalidade que, se a gente levar em consideração 0,6, o que é bem razoável e bem otimista, a gente só atingiria a imunidade coletiva após 30 milhões de óbitos no mundo, sendo 1 milhão no Brasil. E aí vem a pergunta, e a gente está perto de chegar nessa soroprevalência? Poucos estudos publicados, na verdade aqui esses dados são da mídia, público mesmo. Na Espanha, França e em São Paulo, aproximadamente 5% das pessoas já foram infectadas e produzem anticorpos. E esse trabalho, que foi publicado recentemente no Lancet, fala especificamente da Suíça, em Gênova, 2.766 pessoas que foram acompanhadas ao longo de 5 semanas entre abril e maio, e a soroprevalência aumentou de 4,8 para 10,8, ou seja, ainda muito distante do que a gente gostaria para ter uma imunidade de rebanho.
E aí também vem duas questões. Esses anticorpos realmente são neutralizantes? Isso quer dizer, se eu produzo os anticorpos depois da doença, eu realmente não posso mais me infectar? Sim. Por que a gente fala isso? Porque já tem vários trabalhos mostrando a neutralização do vírus com esses anticorpos, que as pessoas conseguem atingir títulos satisfatórios. E até o momento não temos nenhum caso confirmado de reinfecção desde dezembro na China até hoje. E a outra pergunta fica, qual a durabilidade desses anticorpos? Porque mesmo que eu atinja a imunidade coletiva, por quanto tempo eu realmente vou estar protegido ou se depois eu volto a ser suscetível? A gente não tem essa informação. O que a gente pode extrapolar é a informação do SARS-CoV-1, que quem sobreviveu durou 24 meses, esses anticorpos, mas eram só 75 pacientes nesse estudo, e para MERS até 34 meses, apesar do título de anticorpo ir caindo ao longo desses meses. Aqui eu quero trazer só algumas, eu sei que meu tempo já está acabando, mas só algumas novidades para o que pode acontecer a partir de agora. Esse estudo foi muito importante porque ele pegou 9 amostras de PCRs positivos, tanto de SWAB quanto de escarro e secreção traqueal, ou seja, pacientes também graves, que foram coletados entre o D0 e 21 dias depois dos sintomas, e eles viram que 30%, aproximadamente 30% desse PCR, ou seja, desse RNA amplificado, realmente ainda tinha vírus infectante. E eles viram que isso não acontecia depois do 8º dia. Essas informações são muito importantes em relação ao tempo de isolamento e liberação para alguns procedimentos cirúrgicos a partir de agora, que não 14 dias, mas provavelmente 7 dias, se esses dados forem mesmo confirmados em outros estudos. E aqui, já para finalizar, eu trouxe 2 trabalhos que falam como conviveremos com a Covid nos nossos hospitais, como retomaremos a nossa rotina, suspensas até o momento. Esse é um trabalho que foi publicado no Jornal Internacional de Transplante de Coração e Pulmão, justamente porque é um grupo de risco muito grande, por serem cardiopatas e pneumopatas, mas de pacientes que precisam dessa cirurgia. E aí ele fez nesse gráfico aqui os momentos da pandemia, de acordo com a capacidade de cada hospital, e compara isso à urgência, sempre avaliando quão grave esse paciente está, quão doente ele está e quão bem ele está para poder esperar esses procedimentos serem realizados. E o que eu acho muito interessante, doutor Rui, que ele comenta como o senhor tinha falado, é como a gente vai chegar nesse nosso novo normal e ficar atento para essas mudanças das atividades com cada aprendizado que a gente adquirir ao longo do tempo, para que a gente saia de um momento de sobrecarga para recuperação e não volte para esses momentos. Mas como que a gente vai poder avaliar esses riscos e benefícios? Que instrumento a gente vai poder usar se a gente vai ter que sempre ter essa tríade? O risco do profissional de saúde, os recursos que o hospital nos dispõe e o risco para aquele paciente. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu acho que vocês já estão familiarizados com esse trabalho, que é um score realizado por vários membros da sociedade, do Colégio Americano de Cirurgiões, desculpa, que leva em consideração vários fatores do procedimento cirúrgico a ser instituído, da doença de base e algumas características do paciente. E aqui eu estou ressaltando vocês, né? A cirurgia torácica aqui sempre tem números maiores, se o paciente pode demorar muito ou não, aguardar muito ou não para esse procedimento. E aí eu estou pensando muito mais nas neoplasias pulmonares. E aqui eu ressalto que uma dos fatores do paciente muito importante é a doença pulmonar. E aí nesse score você pode ter de 21 a 105 pontos. Isso foi tudo avaliado de acordo com os piores desfechos relacionados a cirurgias, o pós-operatório de pacientes que acabaram apresentando COVID. E aí, por isso, eles se basearam nesse score. E dessa forma, você pode tentar distribuir os seus procedimentos cirúrgicos entre baixo risco, alto risco e levando sempre em consideração como a sua instituição está naquele momento. Lá em Chicago, depois que eles já tinham parado os procedimentos todos por causa da epidemia, quando eles retomaram os procedimentos através desse score, eles foram bem sucedidos em 30 procedimentos que eles gostariam de fazer e só 5 foram cancelados. Aqui eu termino com a frase de Sócrates, que eu só sei que nada sei, e espero que a gente tenha uma boa discussão a partir de agora.
Desculpa o adiantar da hora, mas muito obrigada pela atenção.